Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um bate-papo, tá? Mais uma conversa, onde eu vou explicar algumas questões aí da presença na química em nossas vidas. Uma das coisas que eu sempre questiono, sabe, é a abstração da química e a dificuldade de correlacionar os eventos que nós estudamos dentro da química com o que existe na nossa vida, no nosso cotidiano. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Qual que vai ser a aplicação daquilo que você viu, seja na faculdade, seja na sua escola, com a sua vida? Geralmente, pelo menos antigamente tinha muito isso, né? O professor de química, ele pegava aquele contexto, aquilo lá que tinha em sala de aula, ele não contextualizava. Hoje existe uma tentativa de contextualizar isso, ficou um pouco mais palpável, mas ainda falta algumas questões. E por que eu acho que falta essas questões? Porque no meu convívio eu vejo muitas pessoas que pecam nesses aspectos, tá? Então, por exemplo, algo que é muito comum e muita gente fala, que a química existe na cozinha. Beleza, a química está lá na cozinha, tá bom. Mas alguém consegue explicar para mim por que o ovo, quando você coloca na água, ele endurece, e o macarrão, quando você coloca dentro da água, ele amolece? Escreve para mim nos comentários aí para ver se você consegue trazer essa resposta para mim. Então, essas questões que geram uma certa abstração, tá? Mas isso eu vou deixar para você responder. Agora, ainda no universo da cozinha, como que a gente pode aplicar os conceitos da química para que a gente tenha uma melhor vivência ali, ou não coloca tanto em risco a a nossa saúde física? Exemplo disso, reações dentro da química, a gente estuda reações que liberam energia e reações que absorvem energia. E na cozinha existem essas reações também, tá? Quando você coloca a água no óleo, o que vai acontecer? Uma reação que libera energia. Por isso que quando você pega alimentos, como por exemplo, batatinha que não secou demais, você coloca no óleo, vai começar a espirrar, tá? Eu lembro ainda, quando eu era criança, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu muito abelhudo, minha mãe foi fazer bolinho, o tal bolinho de chuva, que lá onde eu nasci, quando eu era criança, a gente conhecia como bolinho pingado, eu estava bem perto do fogão. E o bolinho de chuva, o bolinho pingado, ele tem uma quantidade de água, tanto que ele é mole, tá? Ele tem uma quantidade de líquido. Colocou a água no óleo, liberou energia. Veio uma gordura, um óleo quente, pulou bem no meu peito. Tá? Aquilo lá queimou, e eu chorei, etc. Então são esses cuidados ali. No geral, sempre que você vai colocar uma substância em outra no fogão, como por exemplo isso que eu estou falando, né? Você vai fazer uma fritura, primeiro passo, você tem que entender, toda vez que você colocar a água no óleo quente, libera energia, você tem um risco. Logo, em algumas situações você não consegue fugir disso dentro da cozinha. Logo, cabe você ter precaução, porque você já entende isso. Claro que um cozinheiro que ele lida com isso todo dia, ele vai ter essa vivência na prática. A segurança maior você vai ter quando pegar o óleo e jogar na água, tá? Se você faz o processo inverso, a liberação de energia ela não acontece. Isso são umas questões. Outro aspecto ainda no universo da cozinha, a aplicação da química no universo da cozinha, a gente pode observar no cozimento dos alimentos, tá? Então, o que acontece? O cozimento do alimento, sim, ele é uma reação ali, acontece um processo físico, acontece uma reação onde altera-se a estrutura do alimento. Um alimento, exemplo, o arroz. O arroz cru, ele é duro. Passou pelo processo de fervura e de cozimento, o arroz ficou mole. Isso implica o quê? Alterações de temperatura e pressão, por exemplo. Toda vez que você aumenta a pressão nesse sistema, o cozimento ele faz de forma mais rápida. Então, tampar uma panela que está sendo cozida, que está sendo feito um alimento, isso é de fundamental importância para situações, por exemplo, como economia do gás. Você sabia disso já? Sim, economia do gás.
Ao passo que também eu observo muitas situações, na época da Covid eu observei muito isso. As pessoas com uma preocupação grande de limpeza, o que elas faziam? Misturava um produto químico com outro. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi muito, misturar álcool com água sanitária. Você misturou dois produtos, às vezes deixou tampado, a mistura de dois produtos favorece uma reação. Ou você está formando algum outro produto, ou você está fazendo com que aqueles produtos fiquem menos eficazes. A partir do momento que você tampa aquele sistema da mistura de álcool com água sanitária, você aumentou a pressão no sistema. Muitas reações são favorecidas com o aumento de pressão. Você já sabia dessas questões? Coloque isso em prática. Conta para mim, deixa aqui nos comentários e tenta responder aquela pergunta que eu deixei para vocês. No mais, muito obrigado por prestigiar esse vídeo e até o próximo vídeo.